Mudando de assunto, olha só que história, gente. A produtora artística Fernanda Coquete estava ali fazendo um raio-x para retirar os dentes do siso quando descobriu que havia um objeto estranho dentro do seu nariz. Ela só viu o que era depois de fazer uma cirurgia para retirar esse tal objeto que nem ela sabia o que era. E era um brinco. Ela não sabe como o brinco foi para lá, mas acha que aspirou o objeto quando estava dormindo. Acho então que eu acabei de criar um novo medo por aqui, não é? Você pode dormir e engolir um objeto ou inalar um objeto para dentro do seu nariz. O vídeo em que a Fernanda conta essa história tem mais de 3 milhões de views no TikTok, vamos ver. Como que eu vim parar aqui? Pra quem já extraiu o siso, sabe que a gente tem que fazer aquele raio-x panorâmico. Eu falar assim, Fernanda, você tem certeza que você tirou todos os brincos que você tava? Você tirou o piercing no nariz? Eu falei, tirei. Mas, gente, eu não tenho piercing no nariz. Eu não... O que é isso aí dentro do seu nariz? Já fiquei assim, né? Vim até o hospital, o médico olhou, né, o otorrino. Falou, realmente, querida, tem um objeto, um corpo estranho dentro da sua narina. Vamos tentar tirar? Meus dentes, minhas narinas e o corpo estranho, estranhíssimo. Não sai. O que eu vou ter que fazer? Operar. Tô muito tranquila, tá, gente? Eu tô rindo de desespero porque é muito bizarro. Vou morrer na sala de cirurgia, vou morrer assim, feia desse jeito, com esse look, com essa cara, com esse cabelo. E quero que chore assim no meu velório, tá? Ai, porque eu não queria que eu sofresse, quero que sofra. Ó, né? Morrer por conta de uma cirurgia no nariz. Louca. Louca! Adorei. Gente, a Fernanda está aqui com a gente para contar o que aconteceu com ela. Além dela, a gente convidou o doutor Luciano Gregório, que é otorrinolaringologista do Hospital Albert Einstein, para nos contar os riscos dessa situação. Boa tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Fernanda, eu adorei o seu bom humor, viu? Boa tarde para você. Obrigada por falar com a gente. Boa tarde. Não teria outra forma para lidar, né, naquele momento tão assustador que fosse mais descontraído, né? Foi o que me ajudou, na verdade, a ficar menos ansiosa. Imagina. Agora, Fernanda, você nem suspeitou que o brinco estava dentro do seu corpo, não sentiu nada. Nada, nada. Se não fosse o meu siso que doesse, eu não teria parado na clínica para fazer o raio-x e teria descoberto. Não sei nem se um dia eu iria descobrir, né, que eu tinha um objeto aí estranho dentro do nariz. Vou passar a bola aqui para o doutor Luciano para a gente, né, entender melhor isso, doutor. Como que pode acontecer da gente ficar com um corpo estranho ali, um objeto dentro da gente por um ano e não sentir nada? Pode ser comum? Não, isso é super incomum. Na verdade, normalmente as pessoas que têm corpo estranho em algum orifício, seja no nariz, no ouvido, que é muito comum, geralmente é mais comum em criança, normalmente 80% em criança, sente. Né? No caso do nariz, você ia sentir a passagem de ar estranha. Normalmente o paciente evolui com algum tipo de sinusopatia, então começa a sair secreção do nariz, porque é uma reação do corpo estranho da cavidade nasal. Então, geralmente, se um paciente chega no pronto-socorro e a gente desconfia, principalmente criança, tem uma sinusite de um lado só, em época que não é muito de criança pegar a infecção, normalmente a gente desconfia de corpo estranho. Num adulto é muito difícil, principalmente se o adulto percebe, né? Ó, Fernanda, você tá entre as exceções aí, viu? Como é que você acha que esse brinco foi parar aí? Ele era, provavelmente ele era seu mesmo, né? Você conseguiu identificar quando você viu que era um brinco, o que você pensou também? Então, eu não faço a mínima ideia de como foi parar na minha orelha. Primeiro, porque eu não durmo de acessórios. Então, eu acho que às vezes limpando, mexendo nas minhas coisas, acabou caindo no travesseiro, eu não percebi. Mas eu não imaginava que fosse um brinco. Quando eu terminei a cirurgia, a doutora Aline Elias, que foi a minha cirurgia, veio me entregar o potinho e perguntou se eu reconhecia. Eu falei, cara, reconheço, é meu. Eu estou há um ano procurando esse brinco, inclusive joguei o outro par fora. Não me surpreende, mas me abala, porque eu brinco que eu sou meio para-raio de situações inusitadas. Então, claro que me assustou tudo isso, mas eu falei, só podia ser comigo para acontecer esse tipo de situação. Ai, gente. Bom, pelo menos você. E aí você viu, e aí você identificou o brinco e falou, gente, que loucura, né? O que você pensou? É uma loucura. Eu olhei assim, tava voltando da anestesia ainda, né? Eu tomei anestesia geral para fazer extração. E aí eu olhei, eu fiquei tentando reconhecer, e aí eu falei, caramba, não tem como eu não reconhecer. Inclusive, era um brinco muito especial, porque era da minha avó,
Minha avó passou para minha mãe e minha mãe me deu quando eu fiz 15 anos. Então, é um brinco que eu usava em ocasiões mais especiais, eu guardava ele mais com carinho, eu queria ficar limpando ele sempre. Então, quando eu olhei, eu falei, caramba, literalmente estava dentro do meu nariz. Sabe quando a mãe fala, você enfiou no seu nariz? O meu estava lá esse tempo todo e eu não imaginava. Você queria guardar tão bem que guardou dentro do corpo, Pois né? é, podia ter Agora, guardado os dois, né? Tem um só. mas você tem outro? Você tá com o par agora? Não, eu joguei fora porque eu fiquei Ah, procurando tanto por um ano, eu fiquei tão frustrada que eu não achava que eu joguei ele fora. E esse também já não dá mais para usar, porque ficou muito tempo na mucosa do nariz, é bom jogar fora. já não tem aquele brilho, né? Aquela coisa toda. Não, já Agora, não doutor, tem. doutor, qual que é o risco, né, de ficar com um objeto preso dentro do corpo nessa região? Bom, primeiro que ela pode ficar nessa região, que nem você falou, e dar uma rinocinusite. Então, o paciente aparece no nosso consultório ou no pronto-socorro com muita descarga de pus saindo pela narina, né? E, obviamente, bloquear todos os seios da face, e, obviamente, ter que, além de operar e tirar o corpo estranho, ter que abrir os seios da face, uma cirurgia um pouquinho maior, dependendo do grau e tempo que ficou lá dentro. Mas o grande risco mesmo é a pessoa aspirar e ele ir para o pulmão. E aí, além de fazer, né, obviamente, ter que procurar ativamente no nariz, vai ter que fazer algum procedimento para tirar ele lá de baixo. E o grande problema é que, assim, o brinco é pequeno, mas imagina se fosse uma bateria, que é muito perigoso, né? Ou algum brinquedo, alguma mãozinha de boneca, ou alguma coisa que aspira e bloqueia a via aérea. E aí dá insuficiência respiratória. Então tem que prestar muita atenção com os brinquedos que a gente deixa perto das crianças, é, brinquedo que destaca, coisa que não tem buraquinho, né? Tampa de caneta, tem que ficar muito esperto e sempre tirar de perto das crianças, né? No caso da nossa cara, ela teve sorte. Ainda bem que estava no nariz, era pequenininho e não desceu para via aérea baixa. Porque se desse para via aérea baixa, dá mais trabalho, viu? Agora, aproveitando, doutor, só para retirar esse tipo, né, um objeto como esse, assim, é só uma cirurgia, é alto risco, como aconteceu com a Fernanda? Tá. Na verdade, é uma cirurgia tranquila, porque na hora que você realiza a sedação da paciente, ela está sob anestesia geral, a gente isola a via aérea, né? O pulmão fica protegido. Então, com uma câmera endoscópica de fibra óptica, a gente consegue entrar dentro do nariz, não deixar cicatriz nenhuma, entrar lá dentro e tirar com bastante segurança ele sob sedação no centro cirúrgico. Mas também é muito comum a gente tirar isso no consultório, principalmente no pronto atendimento. Aqui no hospital, geralmente a gente consegue tirar no pronto atendimento grande parte dos corpos estranhos, né? Que são destacáveis. Agora, corpo estranho que está lá faz muito tempo, ele já deve estar meio aderido na mucosa, começa a ser envolto por algum tipo de mucosa, aí dá mais trabalho mesmo e precisa levar para o centro cirúrgico para tirar. Fernanda, que bom que deu tudo certo para você, né? Nessa história toda, ainda você descobriu ali um fato inusitado que a gente está trazendo até um alerta aí para as pessoas, né? E para as crianças principalmente, né? Também com objetos tão pequenos, tem esse risco aí bastante importante. Inclusive, ó, Fernanda, tem uma mensagem aqui do Rafael que diz assim: que medo, tanto carinho que escondeu pelo brinco. Gente, ó, obrigada, viu, pela entrevista. A gente conversou com a produtora artística Fernanda e o otorrinolaringologista, o Luciano Gregório. Obrigada, viu, doutor? Fernanda, sucesso para você, viu? Obrigada por contar essa história aqui com a Obrigada. gente também ao vivo. Tchau, tchau.